Ok, nesse vídeo eu vou falar sobre a formatação condicional em colunas que não são contíguas. Por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta de um inscrito do canal, do Danilo, que ele tem uma planilha onde na coluna B tem nomes e na coluna Q também tem nomes. Ele quer localizar os dados que se repetem somente nessas colunas, sem incluir as colunas que estão no meio ali, que seria da C até a P. Então eu fiz um exemplo aqui, coloquei nomes aqui na minha coluna A e nomes aqui na minha coluna D. Eles estrategicamente estão se repetindo aí, e eu vou falar a respeito das repetições depois que a gente montar a formatação condicional, fica mais fácil de ver. Bom, então a gente quer ver os nomes que se repetem somente nessas duas colunas aqui e desconsiderar o que tem aqui dentro. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, entender a noção de conjunto dentro do Planilhas Google. A gente pode, por exemplo, criar um conjunto somente com essas duas colunas aqui, a A e a D. Como é que eu faço isso? Vou incluir um sinal de igual, vou abrir chaves, tá? Aí o meu primeiro conjunto, o meu primeiro dado aqui do conjunto vai ser a coluna A. No caso aqui eu vou fazer só até a linha 11, mas eu poderia deixar aqui em branco também, que ela descesse indefinidamente, não tem problema. Aí eu vou separar. Como é que se separa os elementos do conjunto? Contra a barra. E aí o intervalo aqui da coluna D. Também poderia descer indefinidamente. Vou fechar chaves e vou dar um Enter. O que eu tenho? Eu tenho as duas colunas aqui, uma lado a lado, tá? Então o que eu posso fazer agora? Eu posso jogar isso aqui lá dentro da minha fórmula da formatação condicional e analisar esse conjunto como se ele fosse um conjunto contínuo. E aí ela vai analisar somente o que está na coluna A e somente o que está na coluna D. Tá? Isso aqui é só para exemplo, para a gente ter uma ideia de como é que funcionam os conjuntos de dados ali dentro do Planilhas Google. Vou deletar. A gente vai fazer aqui então a cont C, aí os argumentos dela aqui que a gente já fez em outros vídeos, né? O intervalo que a gente está fazendo a contagem e o critério. Então como é que vai ser o meu intervalo aqui? Vou abrir o conjunto com chaves, vou incluir os dois intervalos em que eu quero fazer a pesquisa, separando eles com contrabarra, fecho chaves. Esse é o meu intervalo de pesquisa, onde eu vou comparar os dados que eu quero saber se estão se repetindo ou não. Aí ponto e vírgula, aí a gente começa aqui pelo nome do Fabrício, que está na célula A2. Vou fechar o parênteses e eu tenho que fazer uma coisa que eu esqueci aqui, que é travar esses intervalos, porque no momento em que eu arrastar a fórmula, vamos ver o que vai acontecer. Se vai deslocar ou não. Eu vou arrastar para baixo. Aqui ele já está começando a contar do A2 até o A12. Então eu tenho que travar o meu intervalo aqui com F4, justamente para que ele não se mova conforme eu for mexendo a fórmula. Aí arrasto para cá e aqui. Aí o que a gente tem aqui, por exemplo? Isso aqui está me dizendo que o conteúdo da célula A2 ele está acontecendo, ele está ocorrendo somente uma vez dentro desse intervalo aqui, A e D, tá? Especificamente dessas duas colunas. Esse do André Lisboa, por exemplo, eu coloquei uma ocorrência dele aqui na coluna B. Reparem que ele só está considerando essa ocorrência aqui, né? Não existe aqui mais em nenhuma outra célula o nome do André Lisboa. E aí ele olhou o nome do André Lisboa nessa coluna e disse, olha, só acontece uma vez nesse intervalo.
Quando ele vem aqui, que seria essa célula aqui, ele também está olhando esse nome do André Lisboa dentro desse intervalo aqui. E ele acontece somente uma vez. Tá? Se eu estivesse fazendo a consulta em todo o intervalo, como a gente já fez nos outros vídeos, esse aqui seria 2 e aqui seria 2. Porque ele estaria acontecendo 2 vezes dentro desse intervalo todo. Como a gente só está olhando as colunas A e D, só repete uma vez. E aí todos os outros que aparecem mais de uma vez, por exemplo, aqui Felipe Zanata está aparecendo uma vez aqui e outra vez aqui. E ele não se repete aqui no restante do intervalo. Então a gente só tem 3 ocorrências, está marcando as 3 ali. Então o que a gente faz agora é fazer o teste lógico, aqui, verificando se isso aqui é maior do que 1. E aí, tendo mais do que uma repetição na coluna A e D, vai estar me trazendo o verdadeiro. E tendo somente uma, no caso aqui do André Lisboa, por exemplo, eu estou tendo falso. Então, nesse momento, eu posso copiar a fórmula aqui e aplicar lá na formatação condicional. A gente pode selecionar todo o intervalo aqui e aplicar a formatação condicional em todo, porque a própria fórmula aqui já está desconsiderando o caso em que o nome se repete nessas colunas aqui do meio. Aí já desconsidera ali, a formatação já não vai ser aplicada. Então vem aqui formatação condicional, a fórmula personalizada e a gente cola essa fórmula que a gente acabou de copiar e vou a concluir. O que está acontecendo aqui, por exemplo? Eu estou tendo o nome aqui do Felipe Zanata, que se repete 3 vezes nesse intervalo A e D, pintado. Do Guilherme Machado se repete uma vez aqui no A e uma vez no... Quer dizer, ele acontece uma vez no A e uma vez no D. O da Mônica acontece 2 vezes aqui no D. 3 vezes aqui no D. Eu coloquei aqui o nome Adidas também, porque ele aparece aqui dentro também, do mesmo modo que como o do André Lisboa, ele não fica pintado, porque ele acontece somente uma vez nesse intervalo A e D. E o restante ele também acontece somente uma vez. Então eu acho que era isso, né? Feita a formatação condicional, conforme foram incluídos mais nomes aqui. As fórmulas eu fiz considerando somente esse intervalo até a linha 11, mas a gente pode deixar sem a referência de linha, desce indefinidamente. Então, o jogo a princípio é esse, montar esse conjunto de dados aqui dentro, que ele vai considerar somente esses intervalos que a gente tem interesse, e aí desconsidera tudo que está ali no meio. Tá bom, pessoal? Por hora era isso. Se liguem aí, curtam esse vídeo, se vocês curtiram, se foi útil. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês. E aguardem aqui, tem mais vídeo pela frente.